Olá pessoal, começamos aqui a nossa aula. Vamos começar aqui o nosso encontro, nossa aula sobre o pensamento aristotélico, em especial sobre a metafísica. O que seria isso, né? Antes eu gostaria de indicar uma obra de Durand Will, que é a História da Filosofia, né? Que lá no seu segundo capítulo você vai encontrar uma gama de assuntos relacionados ao próprio Aristóteles. Então, quem foi Aristóteles, né? Vamos começar. Quem foi esse Aristóteles tão famoso? Aristóteles ele viveu entre 384 a 322 a.C., né? E ele viveu em um período ali no fim do período clássico, né, na Grécia, e início do período helenístico, né? E o que seria esse período helenístico? O período helenístico, ele é considerado este período o momento em que a Macedônia invade, né, a invasão macedônica à Grécia, e aí é tomada toda a cultura grega, né, pela Macedônia. Deixando claro que o próprio Aristóteles não era da Grécia, ele era da Macedônia, e, e aí ele, após esse caos, essa invasão, tudo, esse clima, né, ele volta para a Macedônia, né, após ter estudado também na academia de Atenas, né, no caso a escola, a academia platônica, né, ou escola de Atenas, tendo como seu professor o próprio Platão. E aí a gente vai ter um embate de ideias entre Platão e Aristóteles sobre a questão da metafísica, né? E aí a gente vai mais adiante ver isso aí. O próprio Aristóteles ele também foi mentor de uma das grandes figuras históricas, também foi imperador da Macedônia, que muitos conhecem como Alexandre o Grande. E as influências dessa filosofia, né, aristotélica, ela vai por toda a filosofia ocidental, islâmica e judaica. Dando por continuidade, né, sobre o tema a metafísica, né, o que seria essa metafísica propriamente dita em Aristóteles, né? Para Aristóteles, essa abordagem busca as coisas, a causa abstrata para entender o fenômeno físico, né? Ou seja, isso é na visão de Aristóteles. Temos aí o materialismo, ou seja, ele vai informar, nos dizer que a matéria ela não se separa da forma, né? A matéria não se separam, a forma e a matéria não se separam, segundo a visão do Aristóteles. Né? Temos a valorização da experiência, né? Então, a gente vai ter aqui a oposição de Aristóteles, né, ao platonismo, ou seja, aquilo que a gente falou. Enquanto Platão ele afirma que a verdade ela se encontra em um plano inteligível, né, um plano assim, não material, e ele diz, Platão afirma que o corpo ele só nos traz engano, né, e desilusões, a matéria. E a verdade não pode ser encontrada ali, e como também não há como conciliar o plano inteligível com o plano material. Já o Aristóteles ele nos diz ao contrário, né? Aristóteles ele vai nos afirmar que a sensibilidade, o corpo e os sentidos nos aproximam da forma, ou seja, a sensibilidade, o corpo e o sentido vai nos aproximar da forma, são necessários para que nós entendamos a forma, né? Conhecemos a forma, chegamos a conhecer. E dessa forma, Aristóteles ele vai se distanciar de Platão, porque o Aristóteles ele é materialista e o Platão ele é idealista. No caso, o idealismo platônico. Platão, ele, se sabe, ele ignora a ideia, ignora a matéria, enquanto que Aristóteles ele valoriza a matéria.
Por conseguinte, falaremos sobre as 4 causas de Aristóteles. O que seriam essas 4 causas, né? Dando por continuidade no mesmo conteúdo. Segundo ele, existe tipos de causas diferentes na natureza. Ou seja, primeiro temos a causa eficiente. O que seria a causa eficiente? A causa eficiente seria aquilo que deu o movimento, que deu origem, né? O que deu o movimento a todas as coisas. Essa seria a primeira causa, a causa eficiente, que deu o movimento a todas as coisas, que deu eficiência a todas as coisas, chamada causa primordial. A segunda causa é chamada de causa formal. O que seria essa causa formal, né? Seria o conceito sobre as coisas, sua forma, ou seja, a característica. Isso aqui, por exemplo, é uma caneta. Isso aqui é a forma dela, isso é a causa formal dela, uma caneta. E a terceira causa que a gente tem também, que é chamada causa material. O que seria a causa material? A causa material é a forma concreta de que ela é formada, a matéria-prima. É de plástico, né? O plástico vem de quê? O plástico vem do petróleo. Essa aqui o petróleo, no caso, é a causa material dela, né? O formato, a caneta, é a causa formal. E para que ela serve, a gente tem, no caso, a causa final, a finalidade, né? No caso, a finalidade dos objetos. Segundo Aristóteles, tudo tem sua finalidade. Nada é criado aleatoriamente ou inútil, né? Nada é inútil. Então, tudo tem sua finalidade na natureza. E essa é chamada causa final. Essas são as 4 causas, né? A causa eficiente, a causa formal, a causa material e a causa final, dentro da metafísica de Aristóteles. Outro ponto importante é o chamado ato e potência. O que seria o ato e potência? Ato seria a coisa em si, ou seja, o ato, um exemplo, eu quero estudar para ser professor de história. Então, ato seria eu formado o professor. Mas se eu tenho as potencialidades para me tornar um professor de história, então, neste caso, eu sou a potência. Isso seria a potência, né? E o ato seria a coisa pronta, a coisa como ela está no mundo, né? Mas a potência seria o que ela pode se tornar. Então, isso é chamado de ato e potência de Aristóteles. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir em alguma coisa com vocês aí e peço desculpa por qualquer erro, qualquer equívoco que eu tenha falado aqui, mas agradeço e até a próxima.